No vídeo de hoje eu vou te contar como é que eu uso o ChatGPT para expandir minha inteligência e deixar as minhas entregas ainda mais potentes. E até o final desse vídeo você vai entender como é que você pode aplicar isso no seu dia a dia também, seja para trabalhar, para pensar diferente ou criar ideias de impacto. Olá, meu nome é Yuri e aqui eu compartilho com você toda a minha jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se você quer aprender também com essa jornada, é só seguir aqui o meu canal. Bem, eu sou uma pessoa que trabalha com muita coisa ao mesmo tempo. E por isso eu tô sempre pensando em várias ideias, insights para os meus clientes, projetos pessoais. Só que essas coisas ficam soltas e misturadas ali na minha cabeça. Quando eu consigo sentar para escrever tudo isso, botar tudo isso no papel, começa para mim um grande desafio. Tudo isso porque o meu processo criativo ele é muito demorado. E ele exige de mim um tempo que eu não tenho mais no meu dia a dia. Então foi aí que eu percebi que o ChatGPT ele podia ser muito mais do que essa ferramenta de pesquisa, de pergunta e de resposta que a gente acaba utilizando com mais frequência no dia a dia. Eu comecei a usar ele como essa minha co-inteligência. E usar ele dessa forma é bem diferente do que a gente vê por aí. A maioria dos vídeos que eu vejo aqui no YouTube acabam tratando a inteligência artificial como essa ferramenta de produtividade, como uma ferramenta que vai fazer por você todas aquelas tarefas burras e repetitivas do seu dia a dia. Eu ainda acho que a inteligência artificial ela não é capaz de fazer coisas incríveis por nós, mas eu acho que ela consegue fazer a gente pensar coisas incríveis. Usar o ChatGPT como essa minha co-inteligência vem mudando a forma como eu trabalho. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que é esse meu processo e como você pode adequar isso na sua vida também, etapa por etapa. E aí, para eu conseguir facilitar a compreensão para você, a gente vai chamar esse método de método CLEAR. A primeira etapa, que representa a letra C, a gente vai chamar de capturar. E esse talvez seja ali o passo mais importante, porque é o momento que eu vou descarregar tudo que está na minha cabeça. E isso eu posso acabar fazendo de duas formas. A principal delas, e é o jeito que eu tenho feito com mais frequência ultimamente, é de ligar o meu gravador digital e falar tudo que está passando na minha cabeça. A ideia aqui mesmo é soltar tudo, falar das referências que eu tô lembrando, dos cases que estão vindo na minha cabeça, eu falo de insights que surgem ali na hora que eu tô pensando, fica tudo bem caótico no áudio mesmo. Mas é essencial que ele seja assim justamente para que eu não perca ideia e nenhuma intenção que tá passando ali na minha cabeça. E aí no meu caso, eu acabo usando o Cloud Note para transcrever esses áudios gravados com todas essas ideias que passaram na minha cabeça. A outra solução mais acessível que eu achei foi esse fone aqui da Miniso. Ele é um fone muito legal e é um fone que ele tem algumas funções inteligentes e eu consigo gravar com ele algumas notas mentais. E depois, no programinha que vem com esse fone, ele faz toda a transcrição daquela nota. Eu tô gostando muito desse fone, eu tenho usado bastante ele para fazer essas notas mentais. Ele é bem mais barato que o Cloud Note e eu acho que ele pode ser uma solução para alguns casos. E aí é só vocês deixarem aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo falando um pouco mais dele, que eu posso fazer um review falando de tudo que eu achei sobre esse fone aqui. E também vou deixar o link para o Cloud Note, caso vocês queiram também saber um pouco mais dele e comprar o Cloud Note. Mas para quem não tem essas ferramentas, uma outra possibilidade é escrever aquilo que está passando na sua cabeça. Eu geralmente faço isso quando não dá para gravar. Aí, às vezes, um momento ali que eu tô na rua, ou que eu tô no meio de uma reunião e o cliente tá falando várias coisas, alguns insights passam na minha cabeça. E aí eu só abro uma nota no meu celular e começo a escrever todas essas ideias que estão vindo na minha cabeça mesmo. Às vezes são frases soltas, palavras soltas. O importante aqui é você soltar mesmo as suas ideias, tudo aquilo que pode te ajudar a construir uma ideia, um pensamento. O segundo passo dessa metodologia corresponde à letra L e eu chamo ela de linearizar. Nessa etapa, eu pego aquele texto da nota, ou então a transcrição que eu fiz pelo fone, né, ou pelo Cloud Note, e jogo tudo no ChatGPT. E aí o meu pedido inicial ele é sempre muito simples. Organiza esse pensamento para mim num texto corrido e coerente. E aí é só isso mesmo, é só botar essa frase antes da transcrição dos seus áudios ou daquele texto maluco que você escreveu, e ele, depois, vai fazer toda a magia. O que ele vai fazer? Ele pega esse pensamento que está todo caótico e começa a dar ali alguma linearidade, alguma coerência. Então o ChatGPT ele te ajuda mesmo a dar linearidade para aquela ideia que você jogou e que estava na transcrição ou que estava naquela nota, nos textos que você compartilhou com ele.
No meu caso, como eu já compartilhei vários textos, vários artigos que eu já escrevi, eu já compartilhei, por exemplo, a minha dissertação com ele, então ele sabe muito bem o jeito como eu escrevo, ele sabe o meu tom de voz, ele sabe quais são os meus vícios de linguagem. E aí o que é engraçado é que quando ele solta o texto estruturado, coerente, linearizado, ele sai exatamente como se fosse um texto que eu tivesse escrito do início ao fim. É como se o ChatGPT naquele momento fosse o meu editor pessoal, que entende exatamente o meu estilo, consegue devolver aquilo para mim do jeito que eu falaria, do jeito que eu escreveria, só que de um jeito muito mais fluido e muito mais coerente. Mas o que faz essas ideias darem um salto de qualidade de verdade é a próxima etapa, que eu chamo de expandir. Aqui é aquela etapa mesmo de brainstorm. É quando eu peço para ele pensar em cima daquelas ideias que eu trouxe para ele, daquele texto que ele formulou para mim, e eu peço para ele expandir aquilo, né, trazendo essas novas referências, trazendo novas coisas, novas perspectivas que não estava mesmo na minha cabeça. Às vezes, nesse comando, eu começo a pedir para ele mudar a perspectiva daquele texto, colocar num novo ponto de vista. Então é o jeito de eu ir fazendo um brainstorm com ele para que ele possa me trazer novas ideias e coisas que eu não tinha pensado antes. Então eu coloco ali um comando para ele com alguma coisa do tipo: agora eu quero que você olhe para o ponto de vista de um público X, ou agora me dá a visão contrária dessa ideia, ou então coloca no ponto de vista da persona Y. Então, nesse momento, eu vou pedindo para ele realmente revirar e trazer muitos pontos de vista diferentes para aquela ideia, para aquele texto que eu tinha passado para ele inicialmente. E aí é como se eu usasse esse momento para eu ampliar o meu pensamento. Porque o ChatGPT, nesse momento, ele me ajuda a mostrar ângulos que eu realmente não conseguiria pensar sozinho. E só aconteceria se eu tivesse ali com um grupo, num processo criativo mesmo, em que cada um tá jogando uma ideia e você vai pensando em cima das ideias das outras pessoas naquela roda, né? Então, nessa etapa, ele funciona exatamente como esse grupo de pessoas que vai me ajudar a levar as minhas ideias para um nível mais profundo ou para um próximo nível, para ideias muito mais criativas. Então, depois que eu tenho essas duas visões, que é o texto mais bem estruturado a partir dos meus pensamentos, e também as perspectivas novas, o brainstorming que a gente fez junto, eu volto com uma participação mais ativa e viro o editor do meu editor. É como se eu pegasse aquele texto que ele trouxe e passo a trabalhar em cima, trazendo as minhas ideias que eu tive em cima do brainstorming que a gente fez, né? Ou então incorporando a perspectiva que ele foi trazendo exatamente nesse brainstorm. E é quando também eu vou trazendo mais o meu ponto de vista. Essa é a etapa que eu chamo de ajustar. Então aqui é o momento que eu reviso, eu corto, ajusto o tom de voz. E aí, mais do que editar, às vezes eu até reescrevo tudo mesmo. Só que eu uso como ponto de partida aquela entrega que a inteligência artificial já fez para mim, aquele texto estruturado que ele fez para mim. Aqui também eu acabo incorporando tudo que a gente discutiu naquela etapa de expansão em que eu fiz o brainstorm com ele. Essa parte é importante para devolver a autoria para mim. É quando eu tiro aquele ranço de ChatGPT e faço uma edição transformando, devolvendo aquele texto a minha autoria, o meu pensamento. Então, nesse caso, o ChatGPT ele só me ajuda a dar aquela primeira organizada no pensamento, a fazer brainstorm comigo, só que aqui é quando eu pego e reescrevo e faço a versão final que carrega ali a minha voz, o meu jeito de escrever, o meu jeito de pensar. Agora, com esse ajuste básico pronto, eu entro na última etapa, que é a replicar. Aqui vem a parte mais prática, que é quando eu peço para o ChatGPT adaptar esse texto mãe que eu já fiz ali, que eu já fiz os ajustes, né, que ficou com o meu tom de voz, para eu fazer vários usos diferentes deles. E aí eu peço para ele fazer uma descida, por exemplo, em roteiro de vídeo, ou então eu peço para transformar num artigo do Substack, ou então um post para o LinkedIn, e até num vídeo curto ali para o TikTok. Então é quando eu peço a ajuda dele para criar todas essas descidas. Inclusive, esse vídeo que você está assistindo surgiu exatamente dessa maneira. Eu peguei o meu fone do Miniso, joguei todas as ideias que estavam passando na minha cabeça na hora, e depois eu joguei para o ChatGPT justamente para ele ir lapidando tudo aquilo que estava solto na minha cabeça e se transformou nesse roteiro que eu estou usando aqui para fazer essa conversa com vocês. O que é legal dessa última etapa é que cada plataforma vai pedir um tom de voz diferente, uma linguagem diferente, e a inteligência artificial ela acaba me ajudando exatamente nisso, em ajustar aquele texto mãe, aquele pensamento mãe,
para cada canal, para cada público, sem perder a essência. E aí isso acaba multiplicando a capacidade de impacto das minhas ideias, que viram ali vários conteúdos, porque é exatamente o momento em que eu vou adaptar todas essas ideias para todos esses canais e públicos que eu tenho. Enfim, o que eu queria mostrar para vocês é que o ChatGPT ele pode ser muito mais do que essa máquina de perguntas e respostas que a gente tende a usar hoje. Ele pode ser o seu ativo para fazer você ganhar tempo, para dar estrutura para as suas ideias e para aquilo que você faz ganhar muito mais qualidade. Antes eu demorava semanas para amadurecer uma ideia que estava na minha cabeça. Com a inteligência artificial, isso me ajudou muito a deixar essas ideias muito mais disruptivas com um tempo mais curto, porque eu vou fazendo esse brainstorm com o ChatGPT. A inteligência artificial, o ChatGPT, ele pode ser a sua co-inteligência de verdade. Essa ferramenta ali que vai te ajudar a organizar não só o seu caos mental, mas também vai ajudar você a expandir as suas ideias e te ajudar a pensar muito melhor do que você está pensando hoje. Mas agora eu quero saber, como é que você tem usado o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial aí que esteja à sua mão? Você acha que esse método pode te ajudar a expandir a sua inteligência também? Deixa a sua visão aqui nos comentários, eu quero muito saber. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, compartilha com quem precisa também e, claro, se inscreve aqui no meu canal. Mas é isso, galera. Beijo!